Pessoal, review do capítulo 65 de Kagurabachi. A filha do Samura está a salva e Chihiro já começou a dar indícios aqui da próxima evolução, do que de fato ele vai treinar para melhorar o seu estilo de espada. Nós temos um novo nome sendo citado, e será que esse novo nome é de algum pactuado? Não sei, mas fica comigo porque nós vamos conversar sobre tudo isso. Lembrando, rapaziada, curta e compartilhe o conteúdo, me ajude a continuar crescendo por aqui e vamos continuar crescendo Kagurabachi aqui pelo Brasil também, beleza? Se você quer conversar sobre Kagurabachi e outras obras com outras pessoas, confira o nosso Discord na descrição e também confira mangás em promoção também na descrição, beleza? Então, rapaziada, sem mais delongas, vamos conversar sobre esse capítulo aqui que tá bem interessante e vamos entender aqui tudo o que aconteceu, né? Vamos começar contextualizando o que está rolando em Kagurabachi. Bom, primeiro de tudo, nós temos uma luta entre Chihiro e Kuguri. Eu acredito que o Chihiro não iria vencer o Kuguri agora, tá? Eu não acho que ele iria morrer ou nada do tipo, mas eu acho que ele precisaria de alguém para auxiliá-lo, porque o Kuguri é muito mais espadachim do que o Chihiro. Por mais que o Chihiro seja um excelente espadachim, ele ainda sai atrás de pessoas que treinaram esgrima durante mais tempo que ele, e isso é meio que reforçado no último capítulo e mostra como o Kuguri é muito bom na arte da esgrima. O Kuguri ele começa a querer lutar mais a sério, mas a missão de proteger a filha do Samura meio que está concluída e agora eles precisam ganhar o tempo deles também. Meio que não adianta eles caírem ali, porque caso contrário a filha do Samura também vai sofrer as consequências. Então o que acontece? O Hou ele faz aquele símbolo no chão, aquele símbolo de teletransporte e leva o Chihiro para longe. Só que antes do Chihiro ir embora, aquela colisão de golpes que nós tivemos do estilo puro com o Chihiro e o Kuguri fica muito atento a isso. Por quê? Porque é um estilo muito único, muito lendário, e o jeito que o Chihiro usou meio que indica que talvez ele tenha sim algum sensei. Só que não, o Chihiro fala que não teve nenhum sensei e mesmo assim é algo muito bem feito, muito bem executado. Por mais que seja simples executar na teoria, essa técnica requer alguns movimentos bem complicados de dominar. E desde o espadachim Itsuo Shirakai, não tem mais ninguém que dominou a técnica a não ser Samura e Uruha. Ou seja, o Chihiro aparentemente aprendeu com um desses três, segundo o Kuguri. Só que não é bem assim. A parada é que o Chihiro de fato aprendeu com um desses três, só que não foi treinado por nenhum desses três. O Chihiro apenas observou e é aí que vem a técnica nova do Chihiro, mas antes eu quero conversar um pouco sobre o Itsuo Shirakai, tá? Esse Itsuo Shirakai seria algum portador? Não sei, mas eu acredito que possa ser sim algum portador, e eu chuto que seja o mestre do sushi lá. Por quê? Porque esse é o camarada que não parou de treinar em nenhum momento. E eu acredito que essa vontade dele de continuar treinando pode meio que ter contagiado ali o Uruha e o Samura, e esses dois acabaram treinando junto deles e desenvolvendo essa técnica do estilo puro, tá? Eu acredito que seja o espadachim do sushi lá, ou pode ser até mesmo o portador da Shinushi. A questão é que na tradução não oficial, eles falam mestre da espada Itsuo Shirakai. E mestre da espada, até então, a gente meio que faz referência ao portador da Shinushi, que até então a gente não tem um nome. Mas Itsuo Shirakai ainda fica como uma incógnita na obra, tá? Pode ser um pactuado, pode ser alguém mais antigo do que os pactuados e tudo mais, beleza? Então a gente fica por isso. Agora vamos falar sobre o olhar observador do Chihiro. É dito, lá quando o Chihiro começou a treinar com o Samura, ou o Samura começou a dar algumas técnicas pro Chihiro, o Shiba ele fala que o Chihiro tem os olhos do Rokuhira. E o que isso significa? Significa que o Chihiro ele tem uma percepção muito elevada do que, por exemplo, pode ser o Genryoko. O Genryoko correndo dentro do corpo dele, talvez o Chihiro consiga enxergá-lo mais do que os outros portadores ou os outros magos, tá? O que acontece? Por que o Rokuhira Kunishiji foi o único a conseguir forjar as espadas mágicas com o Datensek? Porque ele, através do seu olhar,
através da sua observação, ele conseguiu meio que entender ali de fato o que acontecia com o Datensec quando ele estava sendo forjado. Por quê? Porque a forja é meio que uma observação da mudança de temperatura e composição do aço. À medida que você vai reparando isso, você sabe onde vai bater o martelo, você sabe onde vai precisar afiar mais e tudo mais. Então, o Rokuhira, ele era tão bom que ele conseguiu ver até mesmo o Genryouko correndo de dentro de um Datensec, e ele conseguiu reparar essas mudanças que podem fazer com que o Datensec exploda na mão de um humano ou até mesmo se torne uma espada mágica, e o Rokuhira Kunishiji acabou fazendo 7 espadas mágicas. Simplesmente fenomenal, e esse olho lendário, esse poder de observação extremamente raro e eficaz, acabou sendo herdado pelo Chihiro, e o Chihiro, por conta apenas de observar Uruha e Samura usando esse tipo de habilidade, inclusive o Samura usou contra ele, o Chihiro já consegue replicar de forma quase que perfeita esse estilo tão raro, que até então apenas 3 espadachins conseguiram usar esse estilo, né? O Shirakai, Samura e Uruha. Então o Kugri, ele fica impressionado quanto a isso, e obviamente isso acredito que pode até dar mais ânimo pro Kugri enfrentar o Chihiro novamente, e isso talvez pode acabar levando o Chihiro a acabar evoluindo meio que naturalmente o estilo de esgrima dele, porque ele vai enfrentar um espadachim tão foda, um esgrimista tão cabuloso, que ele vai acabar assim evoluindo, e eu acredito que esses golpes pesados que o Chihiro levou do Kugri vão sim servir já de upgrade para ele na próxima luta. Então na próxima luta nós já podemos ver o Chihiro com a sua espada comum aplicando golpes mais fortes. E agora nós temos a parceira do Kugri, né, tendo o nome revelado, chama Toto, tá? A Toto, ela meio que tá ali no chão, ela desistiu da missão enquanto o Kugri tá ali, pau quebrando e tudo mais. A Toto desistiu da missão, tá deitada ali depois do carro ter tombado e meio que ficou ali, foda-se, não vai se mexer mais. De qualquer forma, eles não conseguiram recuperar a filha do Samura, não conseguiram capturar a filha do Samura, e é óbvio que nós teremos talvez, não digo algum tipo de retaliação, mas nós teremos uma próxima missão envolvendo a filha do Samura com mais magos do Rishaku, e com certeza esses magos do Rishaku não vêm pra brincadeira. E agora nós mudamos a cena para o hotel de Kyoto, tá? Eu não sei pronunciar isso daqui, mas é um nome diferente, e nós temos esse hotel sendo muito foda e com um dos olhos da coruja em cima desse hotel. Bom, nós temos os Mazumis chegando no hotel, junto da filha do Samura e também do Chihiro, e nós temos agora uma conversa bem legal começando a acontecer, tá? Nós temos a filha do Samura agradecendo de fato por tudo que tá acontecendo, por tudo que eles fizeram, pela proteção e tudo mais. No entanto, ela começa ali meio que a perguntar algumas coisas. Primeiro, ela lembra do Chihiro. Ela viu o Chihiro na televisão e chama o Chihiro ali de assassino, né? Ela fala que, você foi chamado de assassino e tudo mais. Só que o Hou, ele tenta ali intervir e acalmar a situação. E ela fala que não, o Chihiro não é um assassino e o Chihiro é igual a você, uma pessoa que se preocupa com os outros. E por que que ele fala isso para a filha do Samura? Porque a filha do Samura, quando o pau começou a quebrar lá na sala de aula dela, ela quis voltar para tentar salvar os amigos dela. Ela quis retornar. Então ela tem um senso de justiça muito parecido com o do Chihiro. Só que o Chihiro, ele mesmo fala que não, ele não é igual a ela, e sim, ele é um assassino, só que é um assassino meio que comum. E os Mazumis ficam doidos, tipo, calma filho, calma, relaxa, mano, você tá muito nervoso e tudo mais. E óbvio que começa a criar um clima ali de tensão, mas tudo isso, todo esse clima é meio que amenizado pelo fato de eles estarem num hotel seguro, num hotel que dificilmente eles vão ali ser atacados pelo Rishaku e tudo mais. Então tem esse ar de segurança pairando pelo hotel e um ar de tranquilidade, mas o clima fica tenso quando as coisas começam a revelar, a conversa começa a ir pra frente, né? O Hou pede pro Chihiro não falar sobre o Samura, porque o desejo dela de conhecer o Samura, ou de tentar entender o que é aquele sonho que ela tá envivido, é tão forte que o selo tá sendo comprometido. Então falar sobre o Samura pode deteriorar ainda mais o selo, e aí Rishaku, Kamonabe e tudo mais vem com força total pra cima dela, tá? A questão
é que agora começa meio que a parada de verdade, né? Porque, tipo assim, ela meio que... A Iori, ela começa a falar algumas coisas que, tipo, pô, eu tenho sonhado com isso, eu preciso saber de fato quem que é Samura. E o Chihiro, ele começa a desconfiar, começa a olhar meio que... Eu vou fazer alguma coisa. Só que o Hou, ele começa a falar que, tipo assim, por mais que sejam sonhos, não necessariamente todas as lembranças que você tá tentando recuperar são lembranças felizes. E o Chihiro, ele começa a entender algumas coisas, por quê? Porque a ideia de voltar com esse selo é justamente fazer com que a Iori tenha uma vida normal, uma vida onde ela se sinta segura e uma adolescente comum, uma adolescente normal, vai pra escola, tem amigos, namora e tudo mais. Só que o Chihiro, ele lembra justamente disso, porque se ele não tivesse vivido com o pai dele, talvez ele não teria nem sequer começado essa jornada, mas foi essa ausência do Chihiro ir pra escola, essa ausência de amizade e tudo mais, que fez com que o Chihiro ficasse feliz. O Chihiro, ele tem o corpo lotado de cicatrizes e uma infância traumatizada, cara, por conta de todo o ataque do Rishaku e tudo mais. Só que as lembranças que ele tem do pai dele são lembranças extremamente felizes. Então, mesmo que talvez as lembranças não sejam 100% felizes, eu acho que o Chihiro, ele chega num ponto que, tipo assim, pô, não é a gente que vai decidir isso, é ela que vai decidir isso. É ela que vai, de fato, entender tudo isso e vai colocar, pô, eu não quero lembrar de mais nada, ou eu quero, de fato, continuar vivendo assim. Se eu sou desse jeito, se meu pai é assim, eu quero ajudar ele de alguma maneira. Então isso é bem interessante, porque o Chihiro começa a unir o útil ao agradável. Ele fala, bom, então, se a gente tá nesse hotel, teoricamente falando, a gente tá seguro, né? E o Hou fala, bom, beleza, sim, mas e aí, cara? Então o Chihiro, ele começa a falar, bom, a gente vai contar tudo o que a gente sabe pra Iori, e dentro de 24 horas, quando esse selo quebrar, a gente vai decidir meio que um ultimato pra ela, vai dar um ultimato pra ela, e esse ultimato vai decidir de fato se ela quer ou não lembrar, se ela quer ou não ser selada, ter essas memórias trancafiadas e nunca mais lembrar. Porque a ideia é que a magia usada dessa vez seja ainda mais forte do que a primeira vez, porque eles entenderam que a vontade dela de lembrar das coisas é tão forte que o selo precisa ser ainda mais forte. Então, a ideia é que dentro de 24 horas... o Chihiro mantém ali ela protegida, ele tem agora a missão de dominar esse estilo de pureza branca, mas ainda assim ele tem ali a missão de proporcionar escolha para Iori. Ela vai querer selar as memórias ou ela vai querer entender de fato quem de fato ela é? Se ligou? Então é isso, rapaziada. Capítulo muito foda, o Chihiro assumiu uma responsabilidade muito legal, tá? Eu curti, eu acho que de fato o Chihiro tá certo, por mais que coloque ela em risco, eu acho que o Chihiro tá bem correto, tá? E é isso. Segue aí, tamo junto, valeu e fui!